Ok, 7 horas e 19 minutos, 7h19, Radar de Notícias ao vivo, hein? Estamos ao vivo aqui no pós-carnaval, quinta-feira pós-carnaval, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 99507-6900. 7 horas e 20 minutos e com muito prazer, com muita alegria, recebemos pela primeira vez aqui no Radar de Notícias o Bispo Dom Edmilson Caetano da Diocese de Guarulhos. Muito prazer tê-lo aqui, Edmilson. Fique à vontade, um grande prazer recebê-lo aqui no Radar. Bom dia a vocês, agradeço o convite. Bom dia a todos que nos seguem pelos vários meios de comunicação social, das redes também, e que participam desse programa. Agradeço o convite e uma alegria poder estar aqui também. Já tive a oportunidade de vê-lo na TV Guarulhos, em outros programas, né? Isso. E admiro, inclusive, a sua oratória. Obrigado. Viu? Agora, vamos falar... Já assistiu uma missa? Eu não sei nem se você é católico. Já assistiu alguma missa? Não, é boa não, também, mas assistirei, com prazer. Antes de falarmos da campanha da fraternidade, Bispo, é uma curiosidade, quantas paróquias nós temos atualmente na Diocese de Guarulhos? Atualmente temos 45 paróquias, né? A última foi instalada ali na região do Micail, agora há poucos dias, dia 16 de fevereiro. Né? São 45 paróquias. E a Diocese de Guarulhos é só a cidade de Guarulhos Somente mesmo? a cidade de Guarulhos. São 45 paróquias, praticamente com 130 comunidades, né? Capelas, etc. Legal. Bispo, muito bem-vindo a participar aqui do Radar de Notícias. É importante sempre a gente estar ouvindo as lideranças religiosas também da cidade para começar a entender e ver como que vai ser o comportamento dessas instituições também relacionado a um processo que vai acontecer esse ano, que é o processo eleitoral. Então, quando a gente fez contato com o Bispo, uma das pautas é justamente saber como que a Igreja Católica observa a participação política, né, nessas eleições municipais, independente de questão partidária, mas qual que é a orientação, por exemplo, eu sei que tem o programa de fé e política na Diocese, queria saber do senhor qual que é a sua avaliação sobre essa participação política dos católicos no processo eleitoral. Bom, como você mesmo disse, né, a questão da política, a igreja é apartidária, né? Isso não quer dizer que ela é contrária aos partidos. Nós não adotamos a bandeira como igreja de nenhum partido, mas os fiéis, né, os participantes da igreja procuramos educá-los, informá-los, para saber analisar os programas políticos de cada partido, as plataformas, as propostas, etc. Aquilo que está mais de acordo com a verdade do Evangelho, com a verdade do Reino de Deus. Então, isso é uma maneira, né, de nós trabalharmos. É verdade, a Diocese tem uma escola de fé e política ligada com a Unifesp, né? Mas ali é um ambiente, vamos dizer assim, quase que acadêmico, quase não, é acadêmico, né? Com poucas pessoas, talvez pessoas que depois possam trabalhar mais na questão do pensar. Mas nas nossas comunidades, nos nossos cursos, nas nossas maneiras nas várias maneiras que nós temos de informar as pessoas, nós temos dado essa formação às pessoas para isso. E só queria dizer uma coisa, acho que desde que eu cheguei na Diocese, né, parece uma briga, né, como se fé e política se opusessem, né, e não é verdade, né? Tanto é verdade que antigamente, assim, se alguém da comunidade, de uma paróquia, se candidatasse, né, a um cargo eletivo nas eleições, a pessoa era como que afastada das suas atividades da paróquia. Eu disse, não, né, não é para ser assim, né? Ali está um cristão, um leigo cristão, uma leiga cristã, que sentiu o chamado de testemunhar o seu ser cristão, católico, dentro, né, da política partidária, enfim, concorrendo a cargos eletivos, e isso é perfeitamente legítimo, é perfeitamente até cristão, porque a política é a arte sublime, né, de fazer o bem. Então não há nada contrário ao Evangelho a isso. Só um instante, pode abaixar um pouquinho o retorno, produção, por gentileza. Dom Edmilson, na cidade, claro, temos problemas em várias áreas, em todas as áreas. Na sua opinião, qual seria o maior problema, em qual área está situado o maior problema da cidade? Na educação, na saúde, na segurança? Bem, acho que uma cidade como Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, não poderia deixar de ter problemas, né?
Agora, eu sou o bispo da cidade, eu giro a cidade constantemente, todos os dias, né? Tem final de semana que entre idas e vindas eu faço quase 200 quilômetros, né, dentro da cidade. E eu acredito assim, um dos maiores problemas, sem dúvida, da cidade é a questão da saúde, né? As estruturas que nós temos não têm se mostrado suficiente, né, para o atendimento da população, principalmente da população mais pobre. A questão da moradia, né? A questão da moradia é um problema sério em Guarulhos, né? Nós temos aí muitas construções do projeto ainda Minha Casa Minha Vida, e isso é muito bom, principalmente na periferia, tem dado oportunidade de casa própria para muitas pessoas, mas onde chega esse grande contingente de pessoas, faltam as estruturas, a infraestrutura de transporte, de saúde, de ensino, de escola, etc., né? Então eu digo assim, acho que o problema maior de Guarulhos, né, segundo a minha opinião, que não é aliás profunda nesse sentido, mas é que estruturas nós temos, elas precisam ser melhoradas e adequadas ao número da população que nós temos, né? Porque eu tenho a impressão que Guarulhos é a cidade que mais cresce no estado de São Paulo, em termos de população. 1.400.000 já, né? 1.400.000. E eu arriscaria 1,5 milhão. 1,5 milhão. Então, é uma situação muito complicada nesse sentido. O Brasil tem 5.570 municípios e somente 17 tem mais que 1 milhão de habitantes. Guarulhos é a 12ª. Então, assim, há esse crescimento populacional, ele é exacerbado mesmo. Voltando ao assunto de fé e política, a igreja deve preparar, o senhor imagina alguma ação mais próxima ao período eleitoral para um debate ou, enfim, um encontro entre os pré-candidatos que sejam mais ligados à Igreja Católica, sejam prefeitos ou vereadores? Olha, aqui em Guarulhos nós ainda não pensamos nisso, né? Eu não conversei a respeito, mesmo porque nós temos por enquanto, podemos até dizer os boatos dos candidatos ou pré-candidatos, quem seriam. Mas eu não pensei nisso, não. Evidentemente, a igreja no Brasil como um todo, né, através da CNBB, agora na Assembleia dos Bispos, né, em abril, seguramente vai emitir um comunicado, né? Mas é claro, aquele comunicado no sentido aos cristãos católicos de participarem das eleições de verdade, né? Não se deixarem levar pelas paixões, vamos dizer assim, né? Mas pela racionalidade, pela busca do bem, né? Não por interesses pessoais, evidentemente, para buscar o bem comum. Acho que esse é o rumo, né, do evangelho da política cristã. Dom Edmilson, eu vou continuar na linha política, né? As minhas perguntas. Um fato polêmico foi a visita do ex-presidente Lula ao Papa. E criou polêmica, até críticas, né? Qual a sua visão sobre esse episódio? Olha, quer dizer, os motivos que levaram o Papa a aceitar a receber, né, o ex-presidente Lula, eu não sei. Eu penso assim, que o Papa estava recebendo um ex-chefe de Estado, como ele recebeu tantos outros. Não cabe ao Papa julgar, como diz, né, se Lula é ladrão, se Lula não é ladrão, se ele é corrupto, se não é corrupto. Ele estava lá recebendo alguém, um ex-chefe de Estado, que pediu esse contato para tratar de assuntos, pelo menos o que eu soube através da imprensa, né, que são assuntos muito próximos ao Papa Francisco, né, a questão da desigualdade, a questão da pobreza, a questão da fome. Então, não haveria por que o Papa não recebê-lo, né? Agora, não quer dizer que, né, o Papa esteja emitindo um julgamento, assim como o Papa não pode julgar que Lula é ladrão, que Lula é culpado, o Papa não pode dizer Lula é inocente. Isso o Papa não disse, né? Não foi dito. Nenhuma das vezes. Então ele só recebeu, é uma atitude também misericordiosa, né? Eu também, como bispo de Guarulhos, se tiver que receber alguém, né, que é acusado de corrupção, eu não vou deixar de receber, né? Eu acho que faz parte também da minha missão pastoral, como faz parte da missão do Papa. Certo. Bispo, foi lançado nesta quarta-feira pela CNBB a campanha da fraternidade e o tema é Fraternidade é Vida e Vida, Dom e Compromisso.
O que você tem a dizer sobre essa campanha da fraternidade? Qual que é a expectativa da Igreja Católica com relação a essa campanha da fraternidade? Mencionaram, inclusive, também o Papa Francisco e a própria, acho que Irmã Dulce, como exemplos de fraternidade, enfim, O Papa Francisco, ou os papas, né, todos os anos emitem uma mensagem para a Quaresma e para o Brasil, de modo especial, além dessa mensagem para a Quaresma que é enviada também uma mensagem para a campanha da fraternidade, que acontece há mais de 50 anos no Brasil, e este ano não foi diferente. O Papa Francisco até afirma que no Brasil está unida, né, a Quaresma e campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade desse ano quer lembrar exatamente, claro, todos os nossos compromissos com o próximo, com o outro, né? Isso toda a campanha da fraternidade faz, e tem acontecido nos últimos anos uma campanha da fraternidade que chama atenção principalmente para as questões de políticas públicas, etc. Mas esse ano tem um detalhe, né, talvez um diferencial importantíssimo, que a inspiração é na parábola do bom samaritano, né? Aquele samaritano que desce e vê um homem caído no chão, ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele, né? Enquanto outros passaram e não quiseram se preocupar. Então, a campanha da fraternidade nos chama isso, a ver o sofrimento do outro, a ver a necessidade do outro. Não só lutar pelos direitos do outro, mas talvez antes de fazer isso, sentir compaixão, né? Porque quando você faz um gesto de amor e de entrega para o outro, com esse sentimento de compaixão, sentindo a dor do outro, procurando compreender o outro, o seu ajudar será mais comprometido, o seu ajudar será mais libertador, né? Então, viu, compadeceu-se e cuidou dele, né? Esse cuidar vem do enxergar, do compadecer-se. Não é simplesmente cuidar por fazer uma ação filantrópica, como tantas que nós podemos fazer. E esse despertar o sentimento da compaixão é algo importante, porque também os evangelhos nos falam várias vezes que Jesus, vendo a multidão, que Jesus, vendo situações concretas de sofrimento, teve compaixão, né? Então é um sentimento muito importante, um sentimento humano, né? E em tempos de tanta insensibilidade é fundamental a gente exercitar isso como ser humano, né? Para poder se compadecer de verdade com a dor do próximo. É verdade. 7h32, Dom Edmilson, mais um tema assim polêmico. O senhor ficou sabendo através dos noticiários sobre manifestações de escolas de samba, até manifestações religiosas, ou até disseram que estavam zombando até da figura de Jesus. Como o senhor viu esses noticiários? Como é que você... Então, eu geralmente, né, durante o carnaval, alguma vez eu costumo ver as escolas de samba. Esse ano, por causa de tantas outras ocupações, eu estava em casa mesmo, mas muito ocupado com os relatórios que eu tenho que preparar. Eu não liguei a televisão para ver. Eu via em algumas reportagens, né? Eu não sei o que dizer, né? Assim, pelas reportagens, né, nada me pareceu ofensivo. É uma maneira, talvez, de interpretar a Jesus Cristo. Algumas coisas assim me pareceram um pouco sincretistas, né, que misturam com aquilo que a igreja ensina sobre Jesus Cristo com outras religiões, as religiões de matriz afro, etc. Mas eu não acho que está na liberdade das pessoas. Agora, por aquilo que eu vi, né, não me pareceu nada ofensivo, né? É uma interpretação própria das pessoas, mas uma coisa ofensiva é quando alguém faz questão de ofender, né? Eu não vi nada disso, mas eu só vi reportagens, eu não vi o desfile, para dizer a verdade, eu nem vi a letra do samba enredo, então eu não posso julgar isso. Sim. Ô, bispo, a gente apurou que o senhor foi ordenado em 1985, é isso? Sim. Dia 12/12 de 1985? Está errada essa data, é 7 de dezembro. 7 de dezembro, um dia antes do aniversário da cidade de Guarulhos. Isso. E o senhor foi bispo também de Barretos. Também.
E há quanto tempo o senhor está aqui em Guarulhos? E sim, se há uma diferença entre a missão que o senhor cumpriu em Barretos e a missão que está cumprindo agora aqui em Guarulhos? Qual que é a diferença de cidade? Agora, no próximo dia 16 de março, completar 6 anos que eu estou em Guarulhos. A diferença é enorme, né, entre Guarulhos e Barretos. Acho que a pregação do Evangelho é a mesma, né, mas no contexto que você anuncia, que você prega o Evangelho, te dá um empenho pastoral maior. Então, Guarulhos, seja pela dimensão populacional, né, seja pelo ambiente metropolitano, com todos os problemas urbanos e realidade urbana e de mundo urbano que nós temos em Guarulhos, é grandemente diferente de Barretos, né? Pra vocês terem uma ideia, toda a diocese de Barretos, com 14 ou 15 municípios, eu não me lembro agora, né, de cor, tínhamos 270 mil habitantes, com todos os municípios, né? A cidade de Barretos mesmo tinha 110 mil habitantes. Imagina em Guarulhos, né? Só isso. Paróquias, o dobro. Então, é todo um trabalho que exige mais da pessoa do bispo, né? Mesmo sendo uma cidade única, e exige também maior atenção. Quer dizer, eu poderia ter muito mais a realidade nas mãos em Barretos, a realidade pastoral, eu digo, do que eu possa ter em Guarulhos, porque em Guarulhos as coisas acontecem simultaneamente, né? Até os eventos mesmo dentro de igreja acontecem simultaneamente, que às vezes eu não posso estar em todos que deveria estar. Muito bem. Dom Edmilson, mais uma curiosidade minha é sobre o movimento carismático, né? Eu não ouvi falar mais do movimento carismático dentro da igreja. É aquele movimento que o pessoal diz que é semelhante às igrejas pentecostais, né? Está ativo o movimento carismático dentro da igreja? Ativíssimo, né? Na terça-feira, eles promoveram, né, o retiro de carnaval chamado Reavivai. Esse ano foi no Fioravante já, acho que eu não me recordo se é o 2º ou 3º ano que está sendo lá. E foi bem participado. Acho que eu fui celebrar a missa de encerramento, pelo menos mais de 1.000 pessoas estavam lá. Nós temos 74 grupos de oração, se eu não me engano, 74 ou 78 grupos de oração, né, da Renovação Carismática Católica na cidade de Guarulhos, né, várias pessoas que estão à frente, né, e então continua ativo, continua trabalhando na evangelização, com o carisma que lhe é próprio, né? Sim. Faz parte, vamos dizer assim, cientificamente falando, da corrente pentecostal dentro da Igreja Católica e fora da Igreja Católica também, com a valorização dos dons carismáticos, né? Mas a questão não é só essa, porque seria muito alienante, né? Você se perder nos dons, e o dom é para a comunidade, é para a vida da igreja. Então, a renovação carismática tem todas as dimensões da evangelização, né? Seja a evangelização pessoal, de anúncio a cada pessoa do amor de Deus, seja a vivência comunitária, como também, claro, a ação sociotransformadora do evangelho, né? Isso não fica... Bom, Virgílio, permite mais uma pergunta? Claro. Aí? Virgílio claro, hoje está comandando aqui o radar. Estamos com o Dom Edmilson hoje. Eu costumo acompanhar, mas eu não, pelo menos uma paróquia não tem essa visão geral. Mas como é que está a questão de ordenação de novos padres? A igreja está bem servida? Há uma dificuldade ainda com relação a isso? E como é que o senhor observa? Eu li uma reportagem semana passada que algumas pesquisas apontam que em 20 anos, ou então que atualmente a juventude já é mais evangélica do que católica, que isso em alguns 20 anos aí poderia passar. Isso é uma preocupação da igreja ou não? Qual que... A preocupação vocacional é sempre, né, uma preocupação da igreja. O que lhe dizer? Olha, eu estou há 6 anos em Guarulhos, né? Nesses 6 anos, para a Diocese de Guarulhos, eu ordenei 22 padres, né? É um número excepcional, tá? Excepcional. Não vou dizer que é normal, não é. Eu acredito que, proporcionalmente, nem a Arquidiocese de São Paulo, né, é um dom para nós, etc. É verdade, né, que a juventude está se tornando... Uma boa parte dos jovens estão nas igrejas evangélicas, mas é verdade que nós temos crianças e jovens que estão sendo educados na fé católica. Então, eu não vejo aí um problema. Os seminários diocesanos, né, padres para as dioceses, no Brasil em geral,
eles não estão assim diminuindo, não. Pode ser que em algum lugar esteja pingando, no outro lugar estejam mais, né? Esse ano aqui na Diocese de Guarulhos, nós temos 6 rapazes que entraram para o seminário, né? Alguns já até com curso superior concluído. Então, de modo que nós temos no Seminário Maior de Filosofia e Teologia, no Lavras, 30 seminaristas, e esses que ingressaram esse ano no propedêutico são 6. Então, nós temos 36 rapazes se formando, né, para o Ministério Presbiteral. Legal. Só mandar um abraço aqui, acho que vamos encerrar, né? O pessoal da Paróquia Sagrada Família está mandando um abraço aqui e outras paróquias também ao Dom Edmilson. Abraços a todos, muito obrigado, continuemos unidos. Eu mando um abraço então para a paróquia do meu bairro lá, que é São Francisco de Assis. De qual? Gopoúva. Gopoúva, é do lado da minha casa. Olha aí, tá vendo? Somos moradores do mesmo bairro. 7h40, o senhor está com um programa, participa do programa na TV Guarulhos? Na TV Guarulhos, sim, eu tenho feito um quadro no programa do Padre Kleber Leandro, né, Batalha Diária, que vai ao ar todas as quartas-feiras, né? Que horário? Às 9 horas da manhã. Sim. E agora eu estou lá com um quadro no programa O Bispo Responde. Ok. Muito obrigado. Para finalizar, pode falar? Não, acho que você vai fazer o que eu ia pedir. A sua mensagem, né? Aos católicos, Quaresma, né? Aos cristãos. Nós iniciamos ontem o tempo da Quaresma, né? É um tempo de luta espiritual para cada um de nós, mas uma luta de quem confia na misericórdia de Deus. E aquilo que transforma o mundo de verdade é quando, experimentando a misericórdia de Deus, não aguardamos para nós egoisticamente, mas também aprendemos a ser misericordiosos e a ter compaixão, como diz a campanha da fraternidade desse ano. Um abraço a todos. Um abraço, bom dia, muito obrigado. Um prazer muito grande recebê-lo aqui, Dom Edmilson Caetano. 7h41, vamos a mais um rápido intervalo. E na sequência, o radar aqui com a participação do Rabi Kalil.